Tá ótimo. Bom, hoje nós temos a transmissão diferente, né? Que é segunda-feira, às 10 horas da manhã. É. E essa entrevista está sendo realmente aguardada por muitas pessoas, porque são assuntos interessantes e que a Sueli se prontificou a responder. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir a Amanda para poder fazer a nossa prece inicial. Aí, em seguida, a gente inicia a entrevista com a Sueli. Claro. Então, bom dia. Vamos lá. Acalmar os corações, conectarmos com Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, Deus Pai. Obrigada por mais um dia, mais uma semana e por este momento que podemos estar aqui reunidos para conversar e para pensar sobre nossas vidas, sobre estarmos juntos de Ti e que possamos, então, iniciar as nossas atividades iluminados por vocês. Muito obrigada mais uma vez, que assim seja. Bom, gente, nesse momento, nós vamos iniciar, então, as perguntas que serão feitas à Sueli. Eu vou pedir a Amanda, no caso, para poder fazer a primeira pergunta à Sueli, ok? Mas ela já sabe isso? Já passei para ela. Tá bom. Então tá, estamos às ordens. Bom dia, Sueli. A primeira pergunta da Nazaré, são duas perguntas, né, na verdade. Ela perguntou assim: Sueli, quando você começou a perceber sua mediunidade? E perguntou também se isso causou transtorno para você e sua família. Bem, inicialmente quero dizer a todos que fico muito feliz de estar aqui nesse momento, pelo canal da Seja, e saudando a todos os que nos estão acompanhando, assistindo, e isso para nós é uma alegria muito grande. Nesse momento, vamos responder, então, as perguntas da nossa Nazaré, que foi, vamos dizer assim, nós adicionamos as duas perguntas, né? Fizemos uma só para poder a gente ter uma noção mais, assim, direta. Porque ela quer saber quando começou a prática mediúnica, isso causou transtorno. Na verdade, não causou transtorno nenhum, porque foi uma coisa, assim, muito espontânea, mas não foi assim quando eu estava ainda na fase da infância, já foi no início da adolescência. E por isso nós tínhamos uma compreensão maior a respeito disso, nossa família toda espírita, e isso facilitou. Então, eu nunca tive nenhum transtorno, nenhum problema, nem no início, nem no meio, não vou dizer no fim, porque ainda não chegou ao fim, né? Vamos ver como é que vai ser. E mesmo porque, quando se chega do lado de lá, a pessoa desencarnando e já tendo tido trabalho nessa área da mediunidade, continua, porque a mediunidade, ela não é física, ela é do espírito imortal. E com isso, o cérebro físico é apenas um local onde o espírito atua, porque teria que ter essa condição. E nesse caso, o cérebro físico vai se extinguir com a morte, mas o espírito continua médium, continua e pode até trabalhar também no mundo espiritual. E eu creio que essa resposta já atendeu a Nazaré. A seguinte. Bom, Sueli, a seguinte é uma pergunta do José Borges, de Barra Mansa, que ele fez uma pergunta interessante. Ele pergunta assim: prezada irmã Sueli, penso que teu livro, Entrevistando Allan Kardec, é uma grande oportunidade que você deu a nós, os espíritas, de, através de suas perguntas, conversar com o mestre e codificador. 151 anos após o seu retorno à vida espiritual. Por gentileza, você poderia nos falar um pouco sobre
como foi conceber este grandioso livro e a importância dele para o movimento espírita. Eu quero dizer ao José Borges que eu fiquei muito satisfeita com a pergunta dele, porque é um livro entrevistando Allan Kardec, que as pessoas quase não comentam, e, no entanto, realmente é um livro muito curioso e, sobretudo, um livro muito instrutivo. E, com isso, a gente está falando um pouco dessa obra na pergunta do José Borges, e isso é bom porque aí também divulga esse livro, que foi editado pela FEB. É interessante que o livro apresenta vamos dizer assim, eu imagino uma entrevista com o codificador. É claro que, às vezes, as pessoas, quando leem esse livro ou ouvem falar, elas perguntam se eu estive, em desdobramento, conversando diretamente com Allan Kardec. E quem me dera que fosse assim, não é? Mas, do jeito que a gente fez, já está muito bom. O que eu fiz? Eu tive uma ideia, de repente, eu comecei a ter essa ideia, que ela foi cada vez mais sendo cultivada na minha mente. E se eu fizesse uma entrevista com Allan Kardec? Se eu simulasse uma entrevista? E foi assim que a coisa começou. Eu realmente passei a perguntar a Allan Kardec a partir da pergunta feita por ele, contextualizando a pergunta, trazendo outros aspectos da vida moderna, da ciência mais avançada. E então eu fiz a pergunta, mas o interessante é que a resposta dele é uma resposta fantástica, porque eu faço a pergunta de acordo com a resposta. Primeiro eu vejo qual é a resposta dele, aí eu formulo a pergunta com os aspectos modernos, contextualizando, trazendo para nossos dias. A resposta é espetacular. Como que ela cabe direitinho, como que as coisas se encaixam. Portanto, é um livro que, através da pergunta, faz com que a pessoa pense duas vezes em outros aspectos da mesma resposta. Tem a pergunta de Kardec, e a pessoa lê a resposta, depois eu faço a pergunta de outra maneira e a resposta é a mesma. Portanto, é um livro assim que traz um aspecto muito interessante e inédito. Quando esse livro foi lançado, eu tive vários depoimentos de pessoas que me escreveram, que mandavam mensagens, e aconteceu que 2 jornalistas deram a sua opinião, assim, por conta deles próprios, espontaneamente. Eu recebi de um jornalista, que eu não conhecia, evidentemente, e ele, então, vai me dizer, ele diz assim, quando eu li esse livro, quando eu vi o que era o livro, eu falei assim, eu gostaria de ter escrito esse livro. Então, a pessoa gostou tanto que ela própria queria ter tido a ideia e feito o livro. E aí, então, depois eu tive o segundo, aí já era uma jornalista mais adiante, não é? Um era do Rio, o outro era de Belo Horizonte, não, o outro eu não me lembro. Mas, então, a segunda pessoa, que é uma moça, uma jornalista, não sei bem, porque ela mandou foto, não sei a idade dela, não sei nada, mas uma jornalista dizendo também o quanto apreciou o livro e que entendeu o quanto as perguntas são importantes, porque a resposta depende da pergunta. Quanto mais a pergunta é profunda e quanto mais ela é trabalhada, bem feita, a resposta é ainda maior. Então, a gente fazendo perguntas assim triviais, é claro que são importantes quando o entrevistado não é conhecido, é claro que vai ter que ter as perguntas triviais, aquelas que trazem uma ideia de quem é a pessoa. E, nesse caso, elas são importantes também. Mas, de maneira geral, o que traz resposta importante é uma pergunta importante. Obrigada, José Borges, por você ter feito trazido à baila essa minha obra e ter feito essa pergunta assim, de uma maneira tão espontânea e tão bem feita. Obrigada, viu? Seguinte.
Bom, Sueli, eu vou fazer a próxima pergunta também. É uma pergunta do Wesley Guedes, tá? Ele perguntou assim: Sueli, gostaria que nos contasse alguma coisa sobre a experiência que você recolheu quando escreveu o livro Testemunhos de Chico Xavier, tendo nesta ocasião contato com as cartas escritas de próprio punho por Chico Xavier, em que ele revela a soma dos seus desafios dentro da tarefa mediúnica. Olha, também essas perguntas todas são ótimas, que estão aí já agendadas. Mas a pergunta do Wesley também é muito importante, porque o livro é importante. Então, esse livro, Testemunhos de Chico Xavier, foi uma ideia que eu tive. Sempre eu tive essa ideia de escrever sobre Chico, sobre Divaldo, sobre Ivone Pereira, e então sempre me deu essa ideia, não é? E o livro Testemunhos de Chico Xavier, ele vai ser lançado logo após o meu livro, meu primeiro livro, Obsessão e Desobsessão. Mas o Testemunhos é o meu segundo livro, que foi lançado uns 3, 4 anos após o primeiro, não é? Então, também foi uma coisa assim inédita e também inusitada na minha vida. Eu fui chamada pelo presidente da Federação Espírita Brasileira à época, nós estamos falando dos anos 80, 1981, 82, até o lançamento do livro. Muito bem, então, eu fui chamada à FEB pelo presidente, que à época era o Francisco Tizen. Nós nos tornamos muito amigos, ele desencarnou. Até hoje eu tenho um carinho muito especial pelo Tizen e também sei que é recíproco. Então, a gente sempre sente a presença dele e nos ajudando. Mas ele me chamou na FEB, na sede histórica, porque a sede atual ainda não tinha sido nem inaugurada, não é? Então, estava bem ainda na construção. E ele me chamou na sede histórica e eu fui lá no Rio de Janeiro e me deparei numa reunião com o vice-presidente da FEB, doutor Juvanir de Souza, com uma outra pessoa também trabalhadora da FEB, e o Zeus Vantuil. O Zeus Vantuil, ele é filho do Vantuil de Freitas, que é o destinatário das cartas. O Chico escrevia para Vantuil de Freitas uma quantidade de cartas assim que a gente não imagina, porque são muitos anos dessa correspondência notável. Eles eram muito amigos, e Chico gostava e gosta muito do Vantuil. E o filho dele, Zeus Vantuil, ele ficou, quando o pai desencarnou, ele ficou com as cartas, porque as cartas do Chico, do próprio punho, e ele, então, vai selecionar as cartas, depois as cartas vão ser datilografadas, aquelas que seriam escolhidas, não é? Ele vai, eu acho que ele, como é que a gente fala, datilografou todas as cartas, não é? Ipsis literis, todas. Mas depois, quando eu fui chamada para escolher quais as cartas, é claro que eu fiz uma seleção, porque não ia dar um livro com todas as cartas do Chico, era muita coisa, mas um livro que pudesse mostrar bastante a personalidade do Chico, né? A sua condição espiritual elevadíssima. Então, tudo isso muito importante que as cartas declaram, porque ali a gente vê o Chico na sua intimidade, a gente vê o Chico espontâneo, conversando com Vantuil de Freitas através das cartas. Isso foi tão emocionante, porque quando eu tive nas mãos as cartas, eu fiquei muito emocionada, muito mesmo. E então, depois eu combinei com esse grupo da FEB, diretores, né? Presidente, vice-presidente, uma outra senhora lá que era também diretora da FEB, e o Zeus Vantuil.
Depois eu vou me lembrar do nome dessa pessoa, porque ela era irmã do Kleber Alfred, daqui de Juiz de Fora, a Tânia. Então, a Tânia Alfred estava presente também. Ela era diretora da FEB, eu acho até que ainda está encarnada. E então, quando eu vi ali o trabalho, eu senti a grandeza do trabalho e me preocupei, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas aí eu falei assim com eles que ali estavam, que já que eu ia assumir essa tarefa, em primeiro lugar, eu iria a Uberaba para perguntar a Chico Xavier, de viva voz, assim, não é? Se ele daria permissão para que as cartas fossem publicadas. E assim eu fiz. Todos apoiaram a minha ideia e eu marquei, daí um tempinho, eu fui a Uberaba. E conversando com o Chico, né, eu já conhecia Chico, eu já tinha ido lá, e então não foi assim uma apresentação, foi uma relembrança, né, daqueles primeiros momentos em que eu conheci, e ali naquele instante, quando eu relatei para ele qual era a tarefa, né, a missão que me foi dada, e perguntei se ele permitiria que as cartas fossem publicadas. No primeiro momento, o Chico falou, não, mas as minhas cartas, elas não têm nada de interessante, era uma conversa com um amigo, não creio que haja qualquer coisa que venha interessar alguém. Mas aí eu fui bastante enfática com ele, falei, eu tinha ido também com outras pessoas que deram opinião, que me levaram de carro, que deram opinião, e aí, diante daquilo tudo, o Chico falou, bem, assim mesmo, bem, se a FEB acha que tem algum valor o que eu escrevi nas cartas para aquele amigo Zeus Vantuil de Freitas, então eu dou a permissão. Aí ficamos muito satisfeitos. Ocorre que depois a FEB, mais adiante, fez um documento para que Chico assinasse, porque isso era necessário, não é? E foi assim. Depois eu voltei várias vezes em Uberaba para conversar com o Chico. Por quê? As cartas, é interessante, quem lê vai entender o que eu estou falando. As cartas, elas traziam textos, porque eu não ia colocar a carta toda. Então, eram os textos que eram interessantes. Os textos que dariam margem a comentários, a passagens do movimento espírita, as situações assim. Então, teve que fazer uma escolha, não é? E fizemos. E vejam o tamanho do livro. Imagina se colocasse mais coisas daí. E também, se fosse ficar colocando, ia acontecer, ficar repetindo, às vezes, assuntos que se esticavam, que eram mais extensos. Mas aí eu voltei lá várias vezes e Chico ia orientando, porque logo de imediato ele falou comigo que estava admirado de verificar o quanto eu percebia no texto dele, porque ele falava uma coisa em resposta a que Vantuil tinha falado na carta dele. Olha, interessante, eu não tinha a carta do Vantuil para Chico, então eu não podia imaginar o que Vantuil respondia, mas eu imaginava mesmo assim. Depois eu fiquei sabendo pelo próprio Chico que o Vantuil de Freitas estava me ajudando espiritualmente falando, né? Então eu fui lá várias vezes. O contato com o Chico é algo assim inesquecível e a gente tem um profundo amor por ele. Mas agora, Wesley, eu vou te dar uma notícia que também é para todos, né? Mas eu vou lhe dar porque a sua pergunta deu ensejo a isso, está dando ensejo. Acontece que eu escrevi agora um livro sobre Chico Xavier, que já está na FEB, entreguei agora os originais, então tem que ser lido, não é, por algumas pessoas da FEB, que vão dizer da oportunidade do tema, se está bem explicado, se precisa mudar alguma coisa, e dão a permissão, não é, se acharem que o livro vale para ser editado. E então já está lá com alguns, o livro já está com alguns da FEB, não é? Diretores e tal, vice-presidente, que estão lendo. E o livro tem o título de
Vejamos o título. Emmanuel e Chico Xavier, vírgula, um vínculo de luz. E aí vem um subtítulo, uma leitura do livro há 2000 anos. Essa é a obra. Mas o que eu estou analisando? É o livro todo? Não, não é o livro todo. Eu estou analisando a parte mediúnica de Chico Xavier, para mostrar o transe mediúnico do Chico, aqueles momentos maravilhosos em que Emmanuel resgata a palavra do Chico, aliás, do Chico, de Jesus, quando Emmanuel faz com que, através do seu poder mental, ele resgata. Aí eu, vamos dizer assim, do poderoso, como a gente fala, da poderosa condição, não é, de gravação da palavra do Cristo. Ele vai trazer, não uma gravação, vai trazer a parte autêntica, que aconteceu mesmo, não é? São coisas do mundo espiritual maravilhosas, para quem merece, não é? Para quem já conquistou. Então, ali você vai encontrar, Wesley deve conhecer muito bem, os ouvintes, grande parte deles, que em 2 momentos especiais, Jesus vai conversar com Públio Lentulus uma vez, e depois, no segundo momento especial, quando ele vai receber os mártires, que foram sacrificados no circo máximo pelos leões, não é? E ali estava a Lívia, que era a esposa do Públio Lentulus, que veio a ser depois Emmanuel. É uma coisa extraordinária. O livro é extraordinário, maravilhoso, mas eu enfoquei só isso, porque senão teria que enfocar o livro todo, não é? Mas aí eu enfoquei essa parte, porque é uma coisa inédita também. E por isso é que é um vínculo de luz entre Chico e Emmanuel. Vamos ver se eles vão aprovar, se o pessoal da FEB vai aprovar e quando é que esse livro vai ser editado, vai ser lançado. Deve demorar aí quase 1 ano. Então é isso. Bom falar sobre Chico, não é? Obrigada pela pergunta, muito boa. Seguinte. Muito obrigada e também pela resposta, Sueli, foi ótimo. Agora uma pergunta da Sheila Mara. Ela perguntou assim: qual a relação entre perturbação espiritual e depressão? Toda pessoa que vive um processo depressivo mantém uma vinculação com influências espirituais? São 2 perguntas, na verdade, né? Pois então, nesse caso aqui, da Sheila, né, estou vendo, o seguinte, ela pergunta se há alguma relação, é isso, né, entre depressão e perturbações espirituais, obsessão, não é? Olha, nós temos que lembrar que tudo que nós passamos aqui atualmente, nesse planeta de provas e expiações, e nós estamos vivendo, todos, a humanidade toda, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos sofridos, porque é o momento de expurgar de nós o passado. Todos nós temos um passado, ninguém está livre disso, porque nós somos espíritos imortais e temos aquilo que a doutrina nos ensina, e a doutrina mostra como uma das leis do universo, uma das leis de Deus, que é a reencarnação. Havendo isso, havendo a reencarnação, o que acontece? Nós temos muitas vidas. Como espíritos imortais, e temos que lembrar que nós começamos das cavernas. Nós não saímos bonitinhos igual somos hoje, não. Nós viemos lá das cavernas, não é? Então, aquelas figuras quase parecendo animais, não é? Ainda bastante diferentes. Mas isso é uma coisa maravilhosa, não é? Então, nós começamos assim, não é? E aí, a trajetória é o ir e vir do processo reencarnatório para o espírito adquirir conhecimento, para o espírito ir aos poucos aprendendo o que é a vida, vivendo, né? Vivendo cada momento. Ele vai progredir, mas ele também vai ajudar o progresso do planeta, porque ele começa querendo sair da caverna para poder ter um lugar melhor para habitar, constrói alguma coisinha, tipo assim, como se fosse uma cabana, e posteriormente vai melhorando,
porque o espírito traz em si esse instinto de procurar o melhor. Procurar o melhor, hoje em dia também. A gente vê o ser humano procurando o melhor. Nós estamos vivendo essa pandemia, estamos em pleno momento de pandemia, não é? É bom depois até colocar a data dessa entrevista para que as pessoas possam ter assim uma ideia, não é? Daqui a uns anos, já que era aquilo? É a pandemia. Nós estamos vivendo esse confinamento, essa reclusão nos lares, não é? Então, o que vai acontecer? Sabemos que, por atraso da própria humanidade, não é? Enquanto espíritos imortais, é claro que vai acontecer a aproximação daqueles que nós fizemos como vítimas, não é? Porque nós éramos, muitos de nós, a maioria, quase a maioria total, algozes. E com isso, nós prejudicamos pessoas, irmãos nossos em humanidade, que agora estão cobrando. Eles antes eram vítimas, agora eles são algozes. E o que acontece? Muitas das questões que nós vemos aí, enfermidades as mais variadas, são provenientes da nossa própria mente e também daquilo que estamos devendo, da necessidade de vivenciarmos, porque é através do corpo físico que nós vamos conseguir nos livrar das nossas próprias enfermidades morais e espirituais. Então, o corpo físico vai drenar isso tudo. Vem pelo perispírito, espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito vai drenando as energias que são negativas e que estão ainda no espírito. E, nesse caso, essas energias negativas, através do perispírito, vão, então, desaguar no campo físico. Uma enfermidade é algo do passado. A não ser que a pessoa pediu, casos raros, que a pessoa tenha pedido para passar por determinada enfermidade, determinada provação ou expiação, para, então, se livrar, depurar daquilo do passado. Pode querer fazer isso de uma vez só, ou pode também pedir para vir com esse tipo de situação para dar um salto de qualidade no processo evolutivo dessa criatura, ou então também para dar um exemplo para a família, por vários motivos. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque tem pessoas que acham assim, fulano tem uma doença grave, não anda, não fala, não enxerga, tem cegueira, tem problema visual completo, tem isso, tem aquilo, porque foi isso, porque aí vai logo falando, foi o criminoso, foi não. Nós temos que ter muito cuidado para não falarmos isso, porque muitas vezes o espírito pediu, não é? O espírito faz o pedido para passar por aquela provação, a fim de, ou para evoluir rapidamente, mais depressa, para saudar alguma coisa que ainda ficou parada, ou então para dar um exemplo para a família. Enfim, existem vários tipos de situação, não é? E entre elas, falei isso tudo para chegar na depressão, e entre elas, uma das coisas pode ser a depressão. A pessoa deprimida, com depressão, com uma tristeza, antigamente a gente falava melancolia, né? É um nome chique, melancólico, a pessoa está melancólica, melancolia. E aí o que acontecia? Ela ficava entristecida, se fechava no quarto, se fechava no seu mundo íntimo, e essa pessoa estava triste. E com isso, hoje em dia, a gente vê a pessoa cada vez mais se fechando intimamente e exteriormente, até que venha, então, uma situação mais grave. Pode ser, sim, quase tudo é do passado, e por isso, tudo é do passado, em primeiro lugar, mas quase tudo é também presença de espíritos que estão se vingando, que estão querendo que a pessoa passe o que ele passou, ou que se não pode passar o que ele passou, que sofra, que a pessoa fique sofrendo. Aí, nesse caso, a pessoa que começar com essa tristeza deve procurar fugir disso, porque a vida pode ter muitas dificuldades, e tem,
mas também nós temos alguns momentos em que ficamos alegres, ou alguns momentos em que nós temos que encontrar em nós a própria alegria, a própria vontade de viver, não é? Então, isso expressa o espírito, não é? A gente tem que brincar conosco mesmo. Então, às vezes, eu mesma faço isso. Eu chego de frente do espelho e falo, vou contar para vocês, vão achar que sou doida, hein? Eu falo assim, Suelizinha, você tá pior, hein? Você tem que melhorar. Ou então falo, Suelizinha, você deu uma melhorada, hein? Ou conversa comigo. Mas assim, ou melhorei, ou piorei, ou abre os olhos, toma cuidado, essas coisas. Então, eu falo para a pessoa, converse consigo mesmo, para você conseguir, então, entender o momento que você está passando, viu? E melhorar. O importante é confiar, ter fé, orar muito, orar. Fazer o bem, fazer a caridade. Aí sim, você vai melhorar, você vai ficar mais feliz, mais alegrinha. Seguinte. Obrigada, Sueli. Realmente, né, orar é muito importante. A próxima pergunta, né, é a seguinte. O espírito que passa pelo período da infância tem uma estreita ligação com o mundo espiritual. E, por sua fragilidade, conta com uma grande proteção do seu espírito guardião. Por que, então, verificamos processos obsessivos intensos em crianças e como tratar essa situação? Olha, eu quero dizer que anteriormente, há anos atrás, talvez 30 anos atrás, 25, 30 anos atrás, havia no movimento espírita uma ideia que criança não sofria processo obsessivo, que a proteção era tão grande, mas tão grande, que a criança não passava por processo obsessivo. Entretanto, o estudo veio nos mostrar que a criança, o que é a criança? Quem é? O espírito imortal. Se ela é imortal e ela traz uma bagagem, se ela é um espírito que já viveu muitas vezes, reencarnou, nós temos tantas encarnações que podemos dizer centenas. Não é pouco, não é assim 2, 3, não, é centenas. Imaginemos a nossa idade. Qual é a nossa idade? Se nós somos criados lá no tempo das cavernas. Então, nós já estamos muito antigos. Nós somos muito antigos. Então, aí, o que acontece? O estudo levou a compreender que o espírito da criança é um espírito imortal, às vezes mais antigo do que os próprios pais, viu? E, com isso, esse espírito ele pode ter muitos compromissos do passado, muitas situações que cometeu erros, e quando ele volta à Terra, o que acontece? Aqueles que foram suas vítimas aparecem, porque vão captando por vibrações e tal, vão chegar propriamente a descobrir onde está aquele espírito, que agora é uma criancinha, mas ali para ele, espírito que sofreu tanto, para ele aquele espírito é antigo, é velho. Então aí ele vai cobrar, não importa ser criança, porque para ele não importa, importa para os pais, para nós todos encarnados, que ficamos com pena da criança, queremos evitar que ela sofra, isso é natural realmente, não é? Mas ele tem proteção, sim, muita proteção, mas ele tem também esse compromisso do passado, não é? Então a gente vê muitos casos, muitos casos, no atendimento fraterno que fazemos, no tratamento espiritual da criança, que é feito aqui na Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Então, aqui nós temos um trabalho muito importante há mais de 25 anos, o tratamento espiritual da criança. E, com isso, nós temos uma equipe, não é? À frente dessa equipe estão as nossas irmãs Abigail Magalhães, Guedes Magalhães, e a Trindade, a Maria Trindade do Nascimento. Então, as duas são aquelas que orientam, dirigem já há muitos anos. E tem uma equipe muito boa também. Então, podemos lembrar da Márcia, podemos lembrar da Umbelina, que são dessa equipe, a Ana, e desculpe se eu esqueci algum.
mas eu quis falar os nomes porque são pessoas extraordinárias que fazem um trabalho espetacular. E o resultado disso a gente vê depois, não é? Com o depoimento dos pais, dos responsáveis da criança, que vão dando feedback para que a gente possa ter uma ideia do quanto este trabalho tem de valor, de conseguir realmente resultados maravilhosos. Muito bem, depois, o que vem aí? Outra pergunta da Sheila, né, ela fala assim: considerando que no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, das evocações, mais especificamente no item 270, Kardec afirma que é possível que um espírito evocado entre diretamente em matéria, respondendo de antemão as perguntas que se lhe queria dirigir, perguntamos: pode um espírito ler o pensamento de outro espírito, independentemente do seu grau de moralidade? Pode. Nós vamos encontrar em O Livro dos Médiuns, vamos encontrar na literatura espírita essas explicações. Porque o pensamento fixo, uma pessoa com um pensamento fixo em alguém, vamos lembrar do seguinte: uma pessoa está pensando em alguém, e esse pensamento de 24 horas ela está pensando, ou então toda hora, o que vai acontecer? Ela vai fazer com que surja uma forma pensamento dessa criatura. O que é forma pensamento? É uma fotografia mental. É isso que Kardec fala, não é? A respeito da fotografia mental, dessa fotografia que a própria mente, o próprio pensamento da pessoa vai criar. Se você ficar pensando muito em alguém, esse pensamento forma vamos dizer, um retrato. Vai formar uma forma tão perfeita que é chamada de forma pensamento, não é? Muito bem, então, o que acontece? O espírito que se aproxima de alguém, se esse alguém está pensando fixamente em outra pessoa, então está pensando em alguém, pensando em uma pessoa, e forma isso, vai surgir uma fotografia mental da pessoa. Aí vem o espírito que quer atuar, que quer vingar, que quer fazer alguma coisa. O que ele vai ver? A forma pensamento. Ele vai conseguir captar o pensamento. Se não tiver forma pensamento, ele também capta o pensamento, porque as vibrações, tudo aquilo que a pessoa está emitindo, vai dar para o espírito que se aproximou uma notícia, uma ideia, uma possibilidade de fazer a leitura disso, não é? Então, Kardec, naquele capítulo de A Gênese, o capítulo 14, intitulado Fluidos, ali naquele momento, do item Fluidos, 14 capítulo, né? Mas ali quando ele vai falar a respeito dessa fotografia mental, é quando ele fala assim, ele dá um exemplo: tenha um homem a ideia de matar alguém. Uma pessoa vai ter a ideia de matar uma outra. O que ela faz? Ela não sai do lugar, está lá na casa dela, sentada em algum lugar. Ou então, em outro lugar qualquer, mas está pensando em matar uma pessoa. E aí começa a pensar nisso, vai pensando. E aí ele vai formar uma foto mental da vítima, da possível vítima. Entendeu? Então, aí o que vai acontecer? Ele está criando a forma mental da pessoa que ele quer matar, mas ele não sai do lugar. Ele não comete o pensamento, assim, no campo físico, material, mas ele comete o crime, mentalmente. Mentalmente, ele vai lá e mata a pessoa. Ele imaginou com uma bala, com um revólver, né? E atira na pessoa, ou então uma faca, qualquer tipo de arma, para, então, eliminar a pessoa. Ele não fez isso, não foi lá fisicamente, mas mentalmente ele faz. Muito bem, então, aí Kardec vai explicar o seguinte, que ele não chegou a matar a pessoa, ele só imaginou.
Porém, essa imaginação, essa criação, não é, faz com que ele emita vibrações nefastas para a pessoa. E aí, nesse ponto, ele vai dizer também que é dessa maneira que os espíritos leem, entre aspas, o pensamento da criatura, que leem os nossos pensamentos, aquilo que estamos emitindo, aquilo que é a nossa prioridade, ou aquilo que eventualmente pensamos. O espírito fica de olho, né? Fica captando, modo de dizer. O espírito fica ali percebendo, tomando conta, para descobrir o que é. Então, ele consegue, realmente, não é? Então, aí ele mesmo sendo atrasado, porque ele pensa, e ele tem capacidade de, como se diz, de perceber, não é? O que o outro está pensando, assim, dessa forma. Leia o capítulo 14, titulado Os Fluidos de a Gênese, que é muito interessante e nos ajuda muito, inclusive, a perceber que nós podemos emitir fluidos, boas vibrações, não é? Que seriam vibrações até utilizadas para o trabalho de paz. Isso é muito interessante, viu? Obrigada pelas perguntas. Sumiu o som, não estou te ouvindo, Amanda. Desculpa, esqueci de tirar. Anteriormente, né? Você mencionou a Abigail e ela também mandou perguntas. Ela perguntou, ela mandou duas, vou fazer juntas, tá? Sueli, quando você percebeu os primeiros sinais de uma mediunidade, você poderia nos contar como foi o encontro com seu mentor e em quais circunstâncias ele se apresentou a você? Você não colocou a primeira e a segunda, não? Eu não eliminei nenhuma, não. A primeira e a segunda, que ela pergunta o meu nome, que pergunta, não é? Porque você já tinha me falado. Já, isso. É porque a primeira pergunta realmente você já respondeu, né? Que quando você percebeu os primeiros sinais. Aí a segunda, ela perguntou o encontro com o mentor, como foi, quais circunstâncias. Bem, não é bem isso, não. A coisa vamos deixar, não tem problema não, tá? Porque pergunta é pergunta e é sempre bom, não é? Então, ela quer saber o quê? Como é que eu entendi os primeiros sinais da mediunidade? Isso. E o encontro com seu mentor também, se você poderia, né, falar como foi. Olha, é bom dizer o primeiro o seguinte, eu sou de uma família que é espírita a partir dos avós. Meus avós eram espíritas, tanto do lado paterno quanto do lado materno. E então eu sempre falo assim, quando o meu pai, aquele que seria meu pai, conheceu aquela que seria minha mãe, todos dois já eram espíritas e frequentavam. Um morava na cidade do Rio Pomba, o outro morava aqui em Juiz de Fora. Porém, depois ele veio para cá e aí eles casaram aqui em Juiz de Fora, não é? Muito bem. Acontece que ele era do banco e por isso depois ele vai ser remetido, não, como que a gente fala, né? Ele vai começar a trabalhar na cidade de Carangola, onde eu nasci, né? Em Carangola, Minas Gerais. Minhas duas irmãs nasceram em Uberaba, mas não era no tempo do Chico, não, muito, muito antes. O Chico mudou para Uberaba em 1959. E as minhas irmãs são dos anos 40, né? Eu estou dando a ficha de todo mundo. Mas nós éramos espíritas, meus avós paternos e maternos eram espíritas de frequentar. Minha avó materna era médium e fundou um grupo espírita. Muito bem, então isso na cidade de Lavras, onde eles residiam. Nesse caso, quando eu já estava na adolescência, morando agora aqui em Juiz de Fora, que eu vim para cá, meus pais vieram, né? Então nós viemos morar aqui no ano de 49. E nesse caso, eu comecei a participar. Papai sempre fez o culto do lar, meus pais, papai e mamãe. E o culto do lar sempre existiu na nossa família, não é? E então, isso, a gente era pequena, eles já faziam o culto. Então, aí, eu comecei a perceber indícios, né, mediúnicos.
E depois também, as minhas tias, irmãs do meu pai, eram médiums. Porque era assim, a família de médiums. E as minhas tias, 5 irmãs do meu pai. Porém, 3 eram médiums mesmo, de dar facilidade, dos espíritos darem comunicação. E a gente, quando tinha aniversário na nossa família, algum aniversário, alguma coisa, que então aí se comemorava na casa de um deles, e lá em casa especialmente, e então aí alguém falava assim, vamos fazer uma prece? Você já sabia que era para fazer uma prece para receber espírito. Porque aí os meus tios do lado da minha mãe eram os tios. Então os tios eram médicos. E as tias do lado do meu pai eram médicos. Então tinha muito médico, mais ou menos, cada reunião, 8 médicos, e eles davam facilidade. Agora, eu e minhas irmãs, só eu tinha permissão para assistir a reunião. E as outras eram um pouquinho menores, então eu assistia a reunião, mas eu tinha medo, porque meus tios com aquele vozeirão, que recebia os espíritos ameaçando e tudo, eu tinha medo, não sabia o que ia fazer, nunca ninguém me explicou, então eu ficava rezando o Pai Nosso, mentalmente, né? Eu fazia o Pai Nosso, quando terminava, começava de novo, Pai Nosso está no céu, na maior velocidade, com medo daquilo que estava acontecendo. E então, posteriormente, aí... e tem um detalhe, minhas tias recebiam um espírito que era o Dr. Omar da Horta. Então, aí elas davam facilidade. Elas recebiam um índio e elas recebiam depois também o Dr. João Dávila. E com isso tudo, eu ouvindo aquilo e assistindo, não é? No caso, eu fui também ficando muito amiga dos espíritos, né? Porque eles tratavam a gente assim, através de um médium que participava, aí já era mais adiante, eu já estava com 15 anos, e então tinha um médium, amigo dos meus pais, o Geraldo Ribeiro, é bom falar o nome dele para homenageá-lo pelo trabalho que ele realizava, um espírito muito amigo nosso. E o Geraldo Ribeiro passou a receber também o Dr. João Dávila, e depois, então, o que aconteceu? As minhas tias mudaram para o Rio de Janeiro. E ficou o doutor Omar da Horta. E aí o doutor Omar da Horta conversou comigo mentalmente e falou que ia passar a trabalhar comigo. E aí foram uns anos 50 e poucos, né? E doutor Omar da Horta, vez que outra. Aí era raramente, né? Eu comecei a dar passo com 16 anos e vinha doutor Omar da Horta, não para dar passividade, né? Mas eu sentia que ele estava pertinho, ele estava junto. Então, foi assim. Então, a faculdade, ela sempre foi muito, assim, de uma forma bem tranquila, bem uniosa, e que dava condições para trabalhar, não é? O que aconteceu mais adiante, quando eu comecei realmente a trabalhar com o Dr. Omar da Horta. Eu cheguei a trabalhar como médium de receituário durante 3 anos. Mas, na verdade, eu vou confessar a vocês, eu não queria ser médium de receituário, não queria, não. É porque eu tinha outras vontades. Foi um período importante, eu entendo, não é? Mas eu ficava preocupada, sabe por quê? E a preocupação de eu errar? Receitar qualquer coisa errada. Quer dizer, eu sabia que era um espírito ali, mas eu podia escrever errado, captar errado. Então, eu tinha um medo, mas um medo porque a pessoa queria a receita, e eu tinha que entregar a receita, e a responsabilidade disso. Era uma responsabilidade tremenda, que o dia que eu fui parar, eu e aí sim eu tive aquele treinamento, e comecei outra fase, né? Então é isso, Abigail. Eu posso dizer em pouquíssimas palavras a sua pergunta. Eu não sei se está na nossa hora de encerrar. Eu gostaria de saber, eu tenho hora igual abaixo assim para olhar a hora. Já está na hora, Marcos? Está quase terminando, Solina. Tem umas perguntas ainda da Abigail, que ela perguntou assim: como você define as características da sua mediunidade? Faz outra junto.
Sueli, seus livros trazem um conteúdo ético-moral doutrinário muito didático e bastante profundo para as nossas reflexões. Com essa experiência, você poderia nos falar o que é ser uma escritora ou um escritor espírita? Veja bem, as características da mediunidade não é essa característica assim, como o jeito de ver de Valdo, como era o Chico e tal. Uma mediunidade é mais sossegada, vamos dizer assim. Então, eu trabalho muito, ela é muito ligada à reunião mediúnica, né? Especialmente de desobsessão, a parte da mediunidade ali, prática, né? E também passes, né? Essa coisa toda. E eu comecei a escrever porque eu sempre gostei de escrever. No tempo que eu estudava ainda no primário, né? Porque a gente estudou no grupo escolar. Depois é o primário e depois o ginásio. No ginásio, eu estava muitos momentos em que nós tínhamos que fazer o chamado de composição, depois passou a chamar redação. A gente tinha que fazer redação. Eu tinha uma amiga que sentava na carteira diante da minha. Ela ficava de costas para mim. Mas quando pedia para fazer redação, ela me cutucava com lápis e falava assim: me ajuda, como é que é início? Como é que começa? O negócio dela era como é que começa. Se desse a ela o começo do tema, porque tinha um tema geral para todo mundo, ela conseguia. Então, eu tinha que inventar dois temas. Dois para mim e outro para ela. Não é? Então, eu ia começar e inventava um outro começo, passava para ela, falava baixinho, os que não pudessem, o professor não podia ver, né? Então, fazia isso. Aí ela dava certo, ela pegava aquela ideia e desenvolvia, não é? Então, porque sempre gostei de escrever, sempre. Eu escrevo muito. Até hoje, para fazer palestras, vocês não imaginam a quantidade de folha que eu escrevo. Eu tenho mania de escrever. Porque também naquela época a gente estudava escrevendo, né? Era tudo assim, tudo, tudo, tudo. Então, foi um hábito, né? Então, eu adoro escrever. Quando não tem nada para escrever, eu invento. Aí começou isso, né? Começou a criatividade, escrever poesia, né? Essas coisas todas até os dias de hoje, né? E o escritor espírita não tem nada de diferente, não. Agora, a gente precisa estudar, ler muito. E ler livros não espíritas também. Eu me lembro de uma frase do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade está lá em no capítulo, depois, deixa eu ver qual capítulo, daqui a pouco eu lembro. Do Espírito de Verdade, ele fala assim, abre aspas, estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade, só a esse preço se obtém. Então, estudar, comparar e aprofundar. O conhecimento da verdade, só a este preço se obtém. Tem que estudar muito para entender, não é? O que é a verdade, o conhecimento cada vez mais avançado. Agora, interessante, são 3 verbos no imperativo, né? Estudar, comparar e aprofundar. Olha, comparar é importante. Então, é comparar com outros livros. Eu comparo muito, não é? Então, agora, hoje, nós temos uma tecnologia avançadíssima. Antes, eu queria consultar um livro, não tinha o livro. Não ia comprar o livro, porque não posso ficar comprando livro, né? Não podia, nem posso. Então, hoje, o que você faz? Consulta o Google, bota lá o nome do livro, você vai ler o que o livro está dizendo, e aí você tem aquela facilidade de fazer a comparação. E você quer comparar para ver o que os outros autores estão dizendo, e nesse caso nós vamos ver o quanto a doutrina espírita é avançada, o quanto ela está adiante do tempo. Ela abre para nós uma perspectiva ilimitada. É por isso que temos que comparar, estudar, comparar e aprofundar. Que, logicamente, vamos aprofundar. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade, só a esse preço se obtém. Quem não estuda não vai conhecer, vai ficar marcando passo. Tá bom, né? Cada um tem a sua forma,
mas aquele que estuda, que aprofunda, aí sim, abre um horizonte tão belo, tão novo, tão assim, enriquecedor, que vale a pena, vale muito a pena. Cada vez mais, nós ficamos maravilhados com a codificação, porque a codificação, ela tem um engajamento de ideias, um desenvolvimento, uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, e aí mais nós admiramos a Kardec. Então, meus irmãos, eu creio que agora já podemos encerrar. Eu agradeço. Fizemos assim, uma entrevista bastante, vamos dizer, bastante familiar, né? Então, agradeço e agradeço os dois e aos nossos queridos ouvintes, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos assistem, e rogamos para todos eles a bênção de Jesus. Muito obrigada. Sueli, nós que te agradecemos, tá? Pela oportunidade que nos proporcionou com essas respostas maravilhosas e que nos dá subsídios para estudar, ler, refletir bastante. Ok? Obrigada. Isso mesmo, obrigada. Até uma próxima, né? Até uma próxima. Um abraço, Sueli. E a todos também. A entrevista da Sueli vai estar no YouTube. E eu gostaria que todos aqueles que assistiram, ou quem não assistiu, que pudesse entrar lá e dar um like, nos ajudando no canal, fortalecendo o canal do Seja. Ok? Obrigada. Um abraço a todos. Sueli, muito obrigado. Um bom dia, boa semana para você e para a Amanda também. Para vocês também, ótima semana, fiquem com Deus. Alô, um abraço. Abraço.